gente, uma aplicação super legal disso é o maglev. Vocês conhecem? É um trem que funciona com levitação magnética. Ou seja, é um trem que não tem rodas, ele flutua e por não ter o atrito com as rodas, ele anda muito rápido. Então essa é uma tecnologia super legal. No Brasil a gente tem sim um experimento sobre isso, que é da UFRJ, né, da Federal do Rio de Janeiro. E aqui, nesse link que eu vou passar para vocês no descritivo, tem mais informações sobre ele, olha que legal. Então aqui a gente vê que é assim, quando o ímã da frente é norte e o ímã que está no trem é sul. Então acontece uma tração. Então ele vai ser acelerado para frente. Aí quando ele chega perto desse, eu mudo a polaridade desse ímã, ele passa a ser norte. E aí norte com norte, repulsa. Então acelera ele para frente, dá uma repulsão para ele. E eu consigo fazer a aceleração com ele, né? Puxando ele com a mesma polaridade e expulsando ele com polaridades diferentes. E da mesma forma para fazer curva, né? Eu vou mudando essas polaridades dos eletroímãs da pista, né? E assim eu vou conseguindo acelerando ele, freando ele, fazendo essa movimentação. Então vale a pena dar uma estudada, ele é super legal. E olha só, o do Japão chega a velocidades superiores a 500 km por hora. Olha que top! Então assim, uma viagem de 500 km você gastaria só uma hora. Né? Muito legal, né? Então é uma aplicabilidade dos eletroímãs. Gente, da mesma forma que acontece com uma carga em movimento, também existe uma força magnética quando eu tenho uma corrente passando por um fio condutor. Porque, na verdade, uma corrente elétrica nada mais é que são cargas em movimentos, né? Então, também acontece a força magnética, né? E não apenas o campo magnético. Então, vamos estudar como isso funciona. Então, gente, é bem próximo do que a gente estudou com as cargas, né? Só que nesse desenho eu tenho um cilindro representando o meu fio condutor, então a corrente elétrica está subindo aqui nesse sentido, e aí a carga que eu considero que está se movendo com uma velocidade é o próton positivo. Então, na verdade, isso não acontece, quem se move são os elétrons, mas essa é uma corrente convencional, né? Como eu expliquei para vocês no primeiro dia que a gente trabalhou com corrente elétrica. E esse xizinho aqui é o campo magnético que esse fio está submetido. Então, o campo externo que está submetido nesse fio, tá bom? Então, com essa fórmula, a gente consegue calcular a intensidade dessa força. O que essa força magnética faz? Ela tende a mudar a trajetória dessas cargas, né? Como eu tenho um fio inteiro, o fio inteiro vai se mover mesmo, né? Então, a gente consegue calcular a intensidade dessa força. Dessa forma, β seno de θ, aqui está seno de φ, né? É a mesma coisa. Onde F é a força magnética, B é o campo magnético externo, onde o fio está dentro, está imerso, I é a corrente elétrica que passa no fio, e L é o comprimento do fio que está dentro do campo. Então, assim, imagina que eu tenho 2 metros de fio. Aí eu faço uma região de meio metro onde passa um campo. Eu quero saber a força ali. Então, eu uso só meio metro e não 2 metros. É só onde está imerso no campo, tá bom? E esse aqui é o seno de φ, ou seno de θ, onde esse ângulo é entre a velocidade e o campo, ou seja, é o ângulo entre a corrente elétrica, a direção da corrente elétrica e do campo. Então, vamos fazer um exemplo para a gente colocar isso em prática. Então, vamos lá, dar unimoldes. Uma barra fina de cobre de comprimento L, meio metro e massa 100 gramas, está inicialmente suspensa por 2 fios de massa desprezível. A barra está imersa em um campo magnético uniforme e de intensidade 10 Tesla, cuja orientação é perpendicular e entrando no plano da folha. A gravidade no local possui módulo G igual a 10. Para anular a tensão dos fios que suportam a barra de cobre, é necessário que uma corrente I seja aplicada no sentido indicado da figura abaixo. O valor da corrente I em amperes deve ser. Então, olha só, gente, é uma questão que mistura equilíbrio com força magnética. Então, assim, para eu colocar isso em equilíbrio, eu tenho que passar uma corrente elétrica nos fios, né, para manter a barra de cobre suspensa. Então, vamos fazer essa continha.
Gente, esse tipo de exercício, ele é muito, muito comum. Por isso que eu escolhi ele. Ele acontece de formas diferentes, de equilíbrios diferentes, mas sempre rola esse relacionamento entre lá a física mecânica, com as leis de Newton, com aqui o eletromagnetismo. Então vamos lá, gente, fazer essa resolução? Então olha só, o que acontece nesse tipo de exercício? Então eu tenho a força-peso vertical para baixo, e para manter isso em equilíbrio, eu tenho uma força magnética que tem que ser para cima, né? Para manter isso em equilíbrio. Ou seja, as duas forças têm que ter a mesma intensidade, mas sentidos opostos, né? Então, eu tenho que igualar a força-peso com a força magnética. Então, como que eu faço isso? Força magnética, Biu vai seno de θ igual força-peso, mg. Então, eu vou igualar as duas. E aí, como nesse exercício ele quer saber a intensidade da corrente, eu separo a corrente. Né? Todo mundo que está multiplicando, ela passa para lá dividindo. Então, fico desse jeito aqui. O ângulo é seno de 90. Seno de 90, 1. Então, fazendo essa continha, a gente vê que a massa estava em gramas, passa para quilos, 0,1. A gravidade, 10. O campo, 10. O comprimento, em metros, meio. E o seno de 90, 1. Então, fazendo essa continha, a gente chega numa corrente de 0,2 amperes, que é a resposta da letra A, tá bom? Então, assim, sempre tem exercício assim, para você igualar duas forças de naturezas diferentes. Então, fica atento e bora brilhar no Enem. Então, vamos lá agora ver como que é o campo entre condutores paralelos. E aí, como eu falei com vocês, a força magnética vai mover esses fios, olha, aproximando eles ou afastando. Então, vai ter uma força de atração ou de repulsão entre eles, tá bom? Dependendo do sentido da corrente. Então, aqui eu tenho uma corrente para cima e uma corrente para cima. Então, quando a gente faz uma análise, eu tenho as duas correntes paralelas, né? Então, quando a corrente está para cima, aqui eu tenho um campo que está entrando. E aqui eu tenho um campo que está saindo. Então, eu tenho aqui dentro polos diferentes. Um vai ser norte, outro vai ser sul. Então, norte com sul, eu tenho uma atração. Então, a força magnética aqui vai ser de atração. Os fios vão se aproximar, tá vendo? Agora, no contrário, quando eu tenho uma corrente para baixo e uma corrente para cima, então o que acontece? Quando eu tenho a corrente para baixo, aqui dentro eu tenho um campo que, na sua vista, está saindo, né, do plano. E quando eu tenho a corrente para cima, aqui eu também tenho a corrente saindo. Então, elas têm a mesma polaridade. Mesma polaridade, eu tenho uma repulsão. Vai ser uma força de repulsão. Então, os fios vão realmente se repelir e se afastar. Então, essa é a interação aí entre esses fios. Quando eu tenho carga, ela muda o seu deslocamento, sua trajetória. E aqui, com fios, ele se move mesmo. Ele se aproxima ou se afasta. E olha que legal, eu consigo calcular essa força entre esses condutores, muito bacana, que é F sobre L. F é a força magnética, L é o comprimento do fio. Então, a gente não vai achar, geralmente, só a força, a gente vai achar a força sobre o comprimento, tá bom? E nessa fórmula eu considero o μ0, que é a constante de proporcionalidade, com o mesmo valor, 4π vezes 10⁻⁷. A intensidade da corrente do primeiro fio vezes a intensidade da corrente do segundo fio sobre 2π vezes R, onde R é a distância entre um fio e outro, né? Então, eu tenho um fio aqui e um fio aqui. R é a distância entre eles, né? Então, vamos lá fazer o exercício. Qual a força magnética por comprimento que cada fio exerce sobre o outro? Então, eu tenho um fio com a intensidade da corrente para cá de 15.000 amperes e o outro fio paralelo, mas com a corrente no sentido oposto, de também 15.000 amperes. E a distância entre eles é 4,5 milímetros. Olha, gente, nesse exercício ele não me falou o comprimento do fio, tá vendo? Aquele comprimento que o fio, onde eles estão paralelos, né? Então, é L. Então, o que eu vou fazer? E ele me pediu qual a força por comprimento. Então, é F sobre L. O que eu vou achar é F sobre L, e não só F, tá bom? Porque ele me pediu força por comprimento. Então, vamos lá. Essa fórmula aqui é μ0 e 1 e 2 sobre 2πr.
e vamos cortar umas coisinhas. Então, primeiro, o Mi0, 4π vezes 10 a menos 7, uma corrente, 15.000, a outra corrente, 15.000 também. Embaixo, 2π vezes a distância, 4,5 milímetros, 4,5 vezes 10 a menos 3 metros. Beleza? Beleza. Então, olha, eu achei melhor colocar em potência de 10 esse número aqui, porque senão me confunde. Então, vai ficar 15 vezes 10 a mais 3. Então, eu peguei esses 3 zerinhos aqui, coloquei positivo na potência de 10. Fiz isso com as duas correntes. Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou separar os números de um lado e potência de 10 do outro. Então, vamos lá. 10 a mais 3 vezes 10 a mais 3. Então, vou somar. Vai ficar 10 a mais 6. Vezes 10 a menos 7. Então, mais 6 menos 7 vai ficar menos 1. Então, sobrou vezes 10 a menos 1. E os números vão ser 15 vezes 15 vezes 2. 15 vezes 15 vezes 2. Beleza. E embaixo fica igual. 4,5 vezes 10 a menos 3. Aí, fazendo a conta, 15 vezes 15 vezes 2 dá 450 vezes 10 a menos 1. E continua dividido por 4,5 vezes 10 a menos 3. E aí, esse aqui, 450 vezes 10 a menos 1, eu quis também passar a potência de 10 para eu conseguir entender e fazer essa divisão melhor. Então, eu coloquei igual o de baixo, que é 4,5. Então, eu andei duas casinhas, para botar a vírgula aqui, tá vendo? Então, vai ficar 4,5 vezes 10 a mais 2, duas casinhas. Continua vezes 10 a menos 1. Então, vezes 10 a mais 2 vezes 10 a menos 1 é mais 2 menos 1. Vai ficar mais 1 em cima. E embaixo tem vezes 10 a menos 3. Então, menos 3 embaixo, ele passa para cima positivo. Então, eu já tinha 1 lá em cima. Com mais 3 positivo, vai ficar 4. Mais 4, né? E aí, o 4,5 corta com 4,5 e vira 1. Então, vai ficar 1 vezes 10 a mais 4 newtons por metro. Então, com essa fórmula, eu consigo calcular a intensidade dessa força por comprimento. E aí, agora eu quero saber se vai ser uma força de atração ou de repulsão. Para isso, eu tenho que usar a regra da mão direita, né? Então, esse primeiro fio tem uma corrente nesse sentido, né? Então, eu tenho as linhas do campo entrando e saindo. Então, um lado vai ser entrando, um lado vai ser saindo. Fica invertido aí para vocês. Mas faz um desenho no seu caderno e coloca o dedinho entrando e o dedinho saindo. E aí você consegue ver que onde tem campo saindo, né, que é a bolinha, eu chamo norte, e aqui eu tenho bolinha norte também. E onde é xizinho é sul, onde é xizinho é sul. Então, entre os fios, eu tenho norte com norte, ou seja, polaridades iguais. Então, eu tenho uma força de repulsão, tá bom? Então, essa é a minha força aqui, de 1 vezes 10 a menos 4 a cada metro, é uma força de repulsão, ou seja, esses fios tendem a ficar cada vez mais distantes, tá bom? Gente, tem um experimento super legal do Manual do Mundo, onde ele faz um eletroímã, que é uma aplicação super legal, muito útil do eletromagnetismo. Vocês já viram aqueles ímãs de sucata? Então, assim, ele é um grande ímã que desce e pega um monte de ferro, assim. Aí você liga o ímã, ele pega esses ferros e vai para o depósito. Aí você desliga a corrente elétrica, os ferros caem. Você já viu isso? Então, dá super para fazer isso de uma forma muito simples, usando um prego, um fio de cobre e umas pilhas. Dá para fazer isso e super funciona. Vale a pena fazer. Vou colocar na descrição dos vídeos. Obrigada por ter você aqui comigo mais uma vez. Continue estudando muito, faça exercícios e até breve. Beijo.